Olá, está no ar mais uma edição do Salto para o Futuro. E este é o primeiro programa de uma nova série que vai debater um tema que está presente nas casas, nas ruas, nas empresas e, é claro, nas escolas. É isso aí. Nesta semana vamos falar sobre diversidade sexual e educação. Você já notou como as discussões sobre sexualidade estão cada vez mais presentes na sociedade? Assunto que também faz parte dos desafios da educação. Por isso, nossa equipe preparou uma série de reportagens e entrevistas sobre o tema. Confira os destaques do programa de hoje. Diversidade sexual, conceitos, preconceitos. Como esse tema foi encarado ao longo do tempo. No Panorama, saiba como movimentos sociais brasileiros lutam para garantir direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Homofobia. Conheça alguns números da violência contra homossexuais no Brasil e as ações de combate à discriminação. Políticas públicas, o que vem sendo feito para promover os direitos sociais e civis da população LGBT. Em Porto Alegre, vamos saber como atua a ONG Somos, que discute sexualidade e homofobia com alunos e professores de escolas da capital gaúcha. No Rio de Janeiro, conheça o Papo Cabeça, um projeto que reúne jovens contra a homofobia. E tem mais. Nossa entrevista é com o professor e pesquisador Fernando Seffner, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Existe uma tentativa de que na escola as coisas aconteçam como a família gostaria. Mas acontece que na escola convivem famílias muito diversas, então necessariamente vai dar atravessamentos, né? Começa agora mais uma edição do Salto para o Futuro. Um programa da TV Escola, o canal da educação. No final dos anos 70, uma bandeira com as cores do arco-íris foi usada em uma manifestação na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, como símbolo do orgulho gay. Era mais uma etapa da luta pelos direitos de homens e mulheres que no dia a dia eram marginalizados por causa da sua forma de amar. Mas ao longo da história, a homossexualidade já foi interpretada sob diferentes pontos de vista. Na Grécia Antiga, o amor entre pessoas do mesmo sexo podia ser visto como algo belo. Por outro lado, em outras sociedades, representava um mal a ser combatido. A discussão sobre sexualidade tem uma trajetória marcada por preconceitos, estereótipos e por muita polêmica. É o que você acompanha agora na Linha do Tempo. I've missed you. I need you. It is you I love, Hephaestion. No other. Muito tempo depois dos impérios terem virado ruínas, é que o termo homossexual foi criado. Em 1898, o psicólogo alemão Caroline Bencker utiliza a expressão pela primeira vez. Um ano antes, o inglês Havelock Ellis publica Inversão Sexual, o primeiro livro médico sobre a temática. Como muitas publicações da época, a obra defendia que a homossexualidade era congênita e hereditária. No século XX, no entanto, os estudos sobre a cultura e os avanços científicos permitiram que novas concepções surgissem. A homossexualidade deixou de ser vista como doença no fim dos anos 70, época em que a luta pela causa homossexual ganhou força. Em 1972, Harvey Milk dava início à histórica primeira parada gay de São Francisco, nos Estados Unidos. O evento repercutiu no mundo inteiro. No Brasil, a parada do orgulho gay mais conhecida é a de São Paulo e acontece desde 1997. Principalmente após a segunda metade dos anos 90, nós temos o aparecimento das paradas de orgulho LGBT, né? Que, do meu ponto de vista, elas devem ser consideradas um dos eventos políticos mais importantes no Brasil do final dos anos 90 e do início do segundo milênio, né? O reconhecimento lá nos anos 90, né, eu acho que quando se começou falando de travestis, transexuais, nos anos 90 ainda, no final dos anos 90, quando o Ministério da Saúde ele baixa uma portaria e reconhece que as travestis transexuais têm que ser tratadas pelo gênero feminino,
no âmbito da saúde, que foi a primeira vez que essa discussão ela se institucionalizou, também é um grande marco. Além dos movimentos a favor do reconhecimento da diversidade sexual, outros fatores se tornaram importantes nessa trajetória, como explica o professor Sérgio Carrara. O movimento feminista é crucial também, não é? Porque, de fato, a afirmação da igualdade das mulheres e homens em relação aos homens reposiciona a população LGBT, né? Tanto gays quanto lésbicas, né? Porque, num certo sentido, a parte da homofobia e do preconceito que recaía, por exemplo, sobre homens homossexuais, tinha a ver com a inferiorização do feminino, né, na nossa sociedade. Porque como os homens homossexuais eram vistos como homens femininos, era a feminilidade que os desqualificava, né? No momento em que a feminilidade passa a não ser mais um fator de desqualificação, a própria homossexualidade muda de posição, a homossexualidade masculina. No Brasil e no mundo, a luta pelo reconhecimento da diversidade sexual ainda está longe de acabar. Belo Horizonte, por exemplo, tem uma lei que ninguém pode ser discriminado dentro de um estabelecimento comercial. Isso quer dizer que na rua pode? É engraçado, né? Algumas regiões, nós temos, por exemplo, a parada LGBT, algumas cidades, onde que essa parada tem apoio, por exemplo, da comunidade política, governamental. Mesmo porque, como São Paulo, é um grande negócio a parada. Outras regiões, mais para o interior, as paradas começam, mas enfrentam uma resistência enorme. Intolerância e preconceito, práticas que não ficaram no passado, em pleno século XXI, persistem quando falamos de diversidade sexual. Atitudes que muitas vezes se unem a outra também inconcebível, a violência. Segundo um estudo feito por uma organização sueca, cerca de 80 países consideram ainda hoje a homossexualidade um crime. E em 5 desses países, a punição pode ser a morte. No Brasil, uma pesquisa realizada em 2008 pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com a instituição alemã Rosa Luxemburgo Stiftung, revelou que 92% dos brasileiros admitem que há no país preconceitos contra gays e bissexuais. Dados como este mostram que o Brasil ainda precisa avançar no debate sobre diversidade sexual. A boa notícia é que a sociedade civil organizada tem enfrentado a intolerância. Hoje, no país, organizações de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais lutam pelo direito à cidadania e implementam iniciativas que ajudam a combater o preconceito. Respeito à diversidade, essa é a principal reivindicação da comunidade LGBT. No Brasil, ainda não existem leis federais que criminalizem atitudes de preconceito contra homossexuais. No Brasil, como no resto da América Latina, a gente precisa de leis positivas, né? Quer dizer, normas formais que afirmem de maneira positiva o direito à diversidade sexual, que são normas das quais a gente ainda não dispõe. A lei de criminalização da homofobia hoje é a pauta principal da BGLT. É um projeto de lei da Câmara, que agora está no Senado para ser apreciado por nós, tomara que votada por unanimidade do Senado Federal. Victor De Wolf é diretor da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Ele enumera os casos de homofobia que aconteceram recentemente no estado do Rio de Janeiro. Histórias que também se repetem em outros estados do país. Apenas os crimes tipificados como homofobia são, em menos de um ano, mais de 1000 casos que foram registrados nas delegacias legais do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, como sendo crimes de homofobia, que incluem estupros, incluem assassinatos, incluem lesões corporais, incluem homofobia em escolas, bastante número de homofobia em escolas, né, na rede de atendimento público, né, seja saúde, seja por servidores públicos em geral. Então você vê que ainda está subnotificado e já são mais de 1000 registros. Karen Borges ajudou a fundar uma associação lésbica no Distrito Federal. Hoje ela é diretora da ONG e ressalta os problemas que essas mulheres enfrentam na área da saúde.
Para as mulheres lésbicas chegarem ao ginecologista e dizerem que são lésbicas é uma luta muito grande, né? Primeiro que não se pergunta, né? O serviço de saúde ele é muito heteronormativo, como se todas as pessoas fossem heterossexuais. Na área da educação, os desafios também são muitos. O estudante homossexual, às vezes ele consegue se mudar de uma escola para outra e sofrer menos preconceito. Tem escolas que têm uma relação melhor, que estão mais tranquilas nessa aceitação, tem uma direção mais aberta ao diálogo. Mas as travestis e transexuais ainda é um caso muito grave. Se você pegar de dados que nós temos junto ao Ministério, é praticamente impossível, né? Não há travestis e transexuais no sistema de educação. Né? Acaba que, obviamente que há pequenos números, mas para a rede que nós temos no país, nas universidades praticamente nenhuma travesti hoje chega ao nível superior. Apesar das dificuldades, algumas conquistas já foram alcançadas. Uma delas é a visibilidade que esse debate vem ganhando na sociedade brasileira. O tabu de se falar, né, de pessoas homossexuais, de mulheres lésbicas, né, de homens gays, de pessoas trans, eu acho que o tabu foi uma das principais questões que a gente conseguiu avançar nesse tempo. Né? Antigamente não se falava, né, justamente para não existir, né? A possibilidade de endereçar questões de sexualidade a partir de uma lógica de direitos humanos é muito mais recente. Nós estamos vivenciando isso de forma sistemática e em todos os níveis, digamos, no plano internacional e nos planos nacionais nos últimos 20 anos. Há poucas décadas, a palavra homofobia não era pronunciada, muito menos discutida. Mas hoje esse termo, que designa atitudes discriminatórias contra homossexuais, está presente nos meios de comunicação e vem mobilizando diversos setores sociais. Uma mobilização que cresce à medida que aumenta a visibilidade dos crimes contra homossexuais. Em 2010, segundo dados do Grupo Gay da Bahia, foram registrados 260 assassinatos motivados por homofobia no país. Um número que revela como a intolerância a homossexuais ainda está presente na sociedade brasileira. Sociedade que muitas vezes reproduz e incentiva a homofobia, sem ao menos saber o real significado dessa palavra. Homofobia? Eu não sei dizer o que é. Alguma coisa relacionada ao homem, fobia. Não sei. Mas quem conhece o significado dessa palavra que tem se tornado tão frequente nos noticiários, sabe que o assunto é bem sério. A homofobia é um preconceito, é um preconceito. É a aversão a homossexuais. Um preconceito que mata. Preconceito que em 2010 matou 260 pessoas no Brasil, segundo pesquisa divulgada pelo Grupo Gay da Bahia. O número representa um crescimento de 31,3% em relação ao índice de crimes dessa natureza registrados em 2009. Com 29 casos, a Bahia foi o estado que registrou mais mortes violentas entre a população LGBT. Ainda segundo o estudo do Grupo Gay da Bahia, a chance de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais serem assassinados no Nordeste brasileiro é 80% maior do que nas regiões Sul e Sudeste do país. Mas os números podem ser muito maiores. A pesquisa do Grupo Gay da Bahia considera apenas os casos noticiados pela mídia. Portanto, crimes que não chegam aos jornais, sites, rádios e TVs não são computados. Dar visibilidade a esse trágico cenário de violência e dor tem sido a luta da assistente administrativa Angélica Ivo. O filho dela, Alexandre, de 14 anos, integra as estatísticas de morte por homofobia registradas em 2010. Uma história que começou depois de uma confusão num dia de festa. Um desses amigos dele, que era assumidamente homossexual, foi literalmente espancado. Foi prestado socorro, né, a eles, e aí meu filho ficou o tempo todo com eles. Quando eles voltaram para casa, da onde tinha sido a confusão, já era 11h da noite. Aí o menino estava sob efeito de remédio, um foi fazer comida, outro foi... Aí meu filho acabou descansando, dormiu, e quando ele acordou, ele falou que tinha que vir embora para casa, porque ele não tinha o costume de dormir fora de casa. E aí, quando ele veio embora, aconteceu. As investigações policiais apontam que Alexandre Ivo foi seguido, torturado e espancado até a morte por 3 homens.
Os suspeitos respondem ao processo em liberdade. Ele sofreu um crime de homofobia, sim. Foi uma coisa desproporcional, né? 3 ou 4 pessoas contra um, né? Com porte físico maior que o dele. Meu filho morreu sendo surrado. Meu filho sofreu muito, muito. Eles deviam estar com muito ódio dentro deles. Então hoje eu me vejo ainda vivendo essa violência todos os dias, porque eu venho trabalhar, eu vejo um grupo de jovens que passou na faculdade levando um trote, e eu olho para um deles e meu filho podia estar ali e não vai estar. Casos como o de Alexandre Ivo ganham espaço no noticiário e ajudam a colocar a homofobia em discussão. Mas, segundo o professor da Universidade Federal de Ouro Preto, Marco Antônio Torres, a sociedade ainda precisa entender que essa forma de discriminação pode se apresentar de maneiras variadas no cotidiano. A homofobia, ela se caracteriza por toda forma de discriminação, violência, humilhação a um jovem, a uma criança, a um adulto que seja lésbica, gay, bissexual, transexual ou travesti. Então a homofobia necessariamente ela não é uma violência, mas ela pode ser, por exemplo, uma piada depreciativa que humilha alguém, que faz alguém se sentir menos daquilo que é. Pesquisas realizadas com frequentadores das paradas LGBT também trazem dados sobre a homofobia no Brasil. A violência física, muitas vezes, ou a humilhação, a família é um locus onde isso acontece demais. E um outro ambiente que eles apontam, muito significativo, são as escolas. Eles dizem que na escola é um período onde eles são expostos à homofobia por professores, por colegas de turma, e muitas vezes eles também na escola não têm algo que reconheça a orientação sexual deles, a identidade de gênero deles e delas, como algo normal. Para que o país possa combater a homofobia, há um consenso entre os pesquisadores da área. É preciso que a legislação avance. Ainda nós não temos aprovada nenhuma lei nacional que consiga reconhecer a homofobia como um ato indevido. Não é um direito humilhar alguém pela sua orientação sexual. Não é um direito espancar alguém. Não é direito consentir que pessoas continuem sendo mortas só porque alguém não gosta dela. Aquela opinião que a pessoa emite, ela não consegue entender que aquela opinião está fomentando uma sociedade que mundialmente o Brasil é reconhecido como um dos países que mais se mata homossexuais, né, gays, lésbicas, travestis no mundo. Um dos marcos no combate à homofobia em todo o mundo aconteceu no ano de 2006. Um encontro realizado na Indonésia deu origem a um documento que reúne princípios sobre a legislação de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. São os princípios de Yogyakarta. No documento, que tem entre os signatários representantes de 21 países, entre eles o Brasil, está escrito que, abre aspas, a orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e humanidade de cada pessoa e não devem ser motivo de discriminação e abuso. Fecha aspas. Aqui no Brasil, a busca pela dignidade e pela cidadania tem feito parte da pauta de políticas públicas quando o assunto é diversidade sexual, especialmente no que se refere ao combate ao preconceito e à homofobia. Esse é o tema da reportagem que você acompanha agora. Em 2004, entra na pauta do governo brasileiro um tema que há tempos fazia parte das reivindicações da população LGBT, um Brasil sem homofobia. O programa prevê ações de diferentes ministérios e marca a história das políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos civis de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O governo brasileiro, ainda em 2008, também realizou a primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas para essa população, onde também, nesse momento, num diálogo muito importante entre governo e sociedade civil organizada, pôde se pautar
também e se definir algumas outras iniciativas importantes. E entre essas importantes iniciativas estão as políticas educacionais. O que a gente percebe e pode detectar nas pesquisas desenvolvidas tanto pelo MEC como por outras organizações e que o MEC tem acompanhado, é que o processo de discriminação e de violência com relação à população LGBT, ela está presente nas escolas, né? Então, a homofobia ela não é um tema que o MEC vai apresentar às escolas por meio dos cursos de formação, por meio dos materiais que o MEC disponibiliza. É um tema que já está presente e que a gente precisa, enquanto gestores, né, de sistemas educacionais, dar os instrumentos, né, para que os profissionais possam ressignificar essas situações, né? No Rio de Janeiro, as gestões do Estado e da capital também têm se mobilizado para elaborar políticas públicas voltadas para a defesa da cidadania LGBT. Um exemplo é o programa estadual Rio Sem Homofobia. O Rio Sem Homofobia é um programa governamental que envolve diversas ações e políticas públicas. Tem aí mobilizados 12 órgãos públicos, secretarias de governo, como Educação, Saúde, Segurança Pública, Assistência Social, e também envolve universidades públicas e organizações da sociedade civil ligadas ao tema dos direitos homossexuais. Segundo o superintendente de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, um dos desafios dos gestores públicos é garantir que, na prática, as leis que já existem sejam cumpridas. E, além disso, entender que quem pensa políticas públicas deve agir para todos os cidadãos, sem distinções. A primeira coisa é entender que, como gestor público, ele não pode fazer acepção de pessoas, seleção de segmentos, atender um ou outro. É preciso entender que para fazer gestão pública, tem que fazer gestão de promoção da cidadania. E cidadania não pode ser para uns, tem que ser para todos. Preocupação que também mobiliza a recém-criada Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual no município do Rio de Janeiro. Quem está à frente da coordenadoria é o estilista Carlos Tufesson. Nós entendemos como coordenadoria que o preconceito não só a questão da homofobia, mas ele de uma maneira geral, ele é danoso para a sociedade, ele é a pior chaga que tem, que mais causa infelicidade a todas as pessoas, seja ele racial, seja ele religioso, seja ele sexual, seja de qualquer maneira. Então o que nós queremos chamar a sociedade para trabalhar conosco contra o preconceito, porque aí estaríamos trabalhando também a homofobia. Por 10 anos, Tufesson militou na luta contra o HIV em iniciativas que uniam a moda e o combate ao vírus da AIDS. Hoje, na gestão pública, ele encara os desafios de pensar políticas que reconheçam os direitos civis da população LGBT. O preconceito é o grande desafio. Ele existe, não tem jeito, e nós temos que, na verdade... Agora, o preconceito existe, temos que entender por que existe o preconceito. É principalmente por falta de informação, é por receio, é por insegurança. Uma das primeiras ações teve como foco um dos mais importantes eventos promovidos na cidade, o Carnaval. O objetivo foi o combate ao preconceito. Essa ideia. Preconceito é falta de amor. Diga não ao preconceito. Preconceito? Que horror! A gente só vai combater a homofobia, a gente só vai combater o preconceito através da educação, através de uma política pública que, infelizmente, não é de curto prazo, mas sim de médio e longo prazo. Mas a gente tem que começar. Esse é o que eu acho que é o fundamental. Preconceito limita. O preconceito machuca. Preconceito é o ó. Denunciar casos de agressões é uma das estratégias para o combate à homofobia no Brasil. Por isso, desde fevereiro de 2011, a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República lançou o Disque Denúncia contra a Homofobia. A ligação é gratuita e o serviço está disponível 24 horas. Basta discar o número 100 de qualquer lugar do país. A identidade de quem denuncia é mantida em sigilo. Se você conhece algum caso, denuncie. E agora vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, porque no próximo bloco tem mais Salto para o Futuro. Conheça o Papo Cabeça, projeto que reúne jovens para participar de atividades de combate à homofobia. Salto para o Futuro, volta já!
Você está acompanhando o Salto para o Futuro, que hoje fala sobre direitos humanos e diversidade sexual. O respeito à diversidade sexual é também papel da educação. Foi com este pensamento que nasceu o projeto Papo Cabeça. Desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o projeto promove desde 1996 atividades com jovens. O Papo Cabeça é um projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro que existe há 15 anos. Em 2006, uma outra iniciativa, também da UFRJ, passou a integrar o programa. É o projeto Diversidade Sexual. A parceria fez sucesso. Além dos cursos dedicados a professores sobre a temática da sexualidade e do combate à homofobia, outras ideias surgiram ao longo do trajeto. A gente desenvolveu 2 atividades culturais, um espetáculo de teatro fórum, de teatro do oprimido, que a gente apresentava em escolas. É um espetáculo em que o público participa, na verdade, da peça. E a gente produziu também 2 vídeos sobre homofobia na escola, que foram produzidos a partir de uma oficina de vídeo com jovens gays, lésbicas e bissexuais. Então, eles construíram o argumento, o roteiro, participaram da gravação, da edição desses vídeos. Que é isso, meu? Lá vai a borboleta, lá vai voando. Você está falando comigo? Não, é a outra borboleta ali atrás. Ali. O quê? Viemos a um campus da UFRJ para conhecer outra ação do projeto Diversidade Sexual na Escola. Em sua segunda edição, o seminário promove oficinas, debates e conferências sobre os temas educação, sexualidade, gênero e diversidade. A equipe do Salto para o Futuro acompanhou uma das oficinas organizadas por Alexandre. A proposta é discutir os conceitos relacionados à diversidade sexual. Essa aqui é a dona Maria Helena Souza, de 69 anos, lésbica, casada há 31 anos com Marileide Silva. Durante 3 dias, professores, educadores, universitários interessados na temática participam do seminário, que acontece de 2 em 2 anos. E são muitas as motivações para participar do evento. Desconstruir conceitos e reconstruí-los numa outra esfera e ampliá-los, né? E a gente poder ampliar essa imagem sobre a questão da sexualidade e da diversidade sexual. Que hoje a gente convive muito com o preconceito, com a intolerância. E se você tiver uma educação básica com esses temas de gênero, de sexualidade, né, as crianças vão crescer mais informadas, porque às vezes dentro de casa não tem essa educação, pelo preconceito, pelas limitações, e acaba tendo essa educação dentro das escolas, né? E agora vamos a outra universidade federal, desta vez em Minas Gerais. Lá na UFMG, a nossa equipe conheceu o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, criado em 2007 na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. O Núcleo desenvolve o projeto Educação Sem Homofobia, em parceria com outras organizações educacionais e de movimentos organizados pela causa LGBT. Essa é a sede do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, criado em 2006. Como o próprio nome diz, esse é um espaço que promove o respeito à diversidade sexual. O Núcleo desenvolve trabalhos na área de comunicação social, psicologia social, todos os trabalhos ligados à diversidade sexual e direitos humanos. Então, pesquisa sobre homofobia, sociabilidades de gay e lésbicas, violência, formas de enfrentamento à violência. As pesquisas são realizadas com jovens de Minas Gerais. Os resultados são apresentados em seminários de psicologia, educação e ciências sociais. O objetivo é democratizar o acesso aos assuntos ligados à diversidade sexual e colaborar com a formulação de políticas públicas. Todos os integrantes são alunos da universidade, como Leonel, que faz mestrado em psicologia e há 1 ano passou a fazer parte da equipe. As temáticas de discussão que o núcleo me proporciona, as inserções que o núcleo me proporciona para discutir e estudar algumas coisas, tem me acrescentado muito e tem só trazido questionamentos, assim, e isso melhora, digamos, tanto a minha atividade aqui dentro quanto a minha pesquisa de mestrado e a minha formação enquanto pesquisador. Há 2 anos, Liliane recebeu um convite para fazer parte do núcleo. Na época, era vice-presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais.
Eu acho que a presença minha faz com que puxa essa questão da discussão, da temática, né, de travestis e transexuais aqui dentro do núcleo e até provocando isso dentro dos espaços das escolas com as secretarias de educação municipal. Um dos projetos do núcleo foi o Educação Sem Homofobia, que tem o objetivo de formar professores da rede pública para lidar com a questão da diversidade. A equipe produziu um kit com jogos educativos que trazem a temática da diversidade sexual. Quando a gente começa a fazer um trabalho, tem professores que choram mesmo, desabam em lágrimas, porque percebe que já tinha cometido muitos erros atrás, né, de exclusão mesmo do aluno ser homossexual, querendo resolver. A luta pela promoção da cidadania e pelo combate à intolerância é a bandeira de diversas instituições que defendem os direitos da população LGBT. É o caso da ONG Somos, de Porto Alegre, que desde 2007 desenvolve o projeto Qual é a Sua? A gente veio até Porto Alegre para conhecer uma ONG que foi fundada em dezembro de 2001 por um grupo de amigos que atuava nas áreas de comunicação e direitos humanos e resolveu unir as discussões à temática da sexualidade. A sexualidade ela não é só o ato sexual, ela é muito mais do que isso. É o modo como eu me coloco no mundo, né? Como eu me relaciono com as pessoas, com o meu trabalho, com a minha vida, em geral, né? Além de elaborar materiais que são distribuídos em locais frequentados por jovens, a equipe da ONG também atua na produção audiovisual. O primeiro projeto da ONG foi realizado numa escola e hoje nós vamos saber como funciona o Qual é a Sua? Que nas escolas nós trabalhamos tanto com as professoras quanto com os estudantes. Então, quem faz o trabalho com as professoras são outras pessoas, né? Sou eu, é uma outra técnica, né? E quem trabalha com os jovens são os monitores, que também são jovens. Eles são preparados, né? Nós capacitamos esses jovens monitores para poder estar na escola conversando sobre sexualidade, preconceito, discriminação, direitos humanos, com essa gurizada que aí está. A gente faz esses encontros em 3 módulos. Primeiro sobre discriminação, preconceito, o segundo sobre DST, AIDS, HIV, doenças sexualmente transmissíveis, e o terceiro sobre sexualidade e gênero. Então, acabam surgindo perguntas das mais diversas, desde perguntas pessoais para nós, se a gente tem namorado, ou como é que a gente se descobriu gay, e perguntas mais relacionadas ao ciclo menstrual, a questões de gravidez, de DST, eles têm muita dúvida em relação a isso, e prevenção e contágio do HIV da AIDS. Os pais ainda não estão confortáveis ainda de conversar sobre isso com os seus filhos, né? Então, eu acho que esse é o papel do projeto. Eu acho que é essa linguagem para deixar o jovem à vontade para tirar suas dúvidas, né, para suas questões. Um jovem que não tem espaço para ir para outros lugares porque não tem dinheiro, ou espaço para expressar o seu afeto, o seu carinho por outras pessoas na escola, ele encontra essa identificação, né? Ele conhece outros jovens, né? O primeiro espaço, a primeira rede de contato dele com outras pessoas que não seja a família. E eu acho que é importante essa discussão porque é na escola que se forma a educação e se forma muito do sujeito enquanto sujeito crítico e pensador, e eu acho que por isso é importante tanto o trabalho com os jovens que saem da escola, quanto com os gestores que ficam. Agora a gente vai para o intervalo, mas fique com a gente, porque o terceiro bloco vem aí. Nossa entrevista de hoje é com o professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fernando Seffner. Voltamos já. Se uma escola permite certas manifestações de afeto no namoro entre meninos e meninas, como nós vamos fazer no namoro entre 2 meninas ou 2 meninos? Tema já tematizado até em novelas e tudo mais, né?
A construção de modelos de comportamento por parte da sociedade é um dos assuntos em pauta na conversa que eu tive com o professor Fernando Seffner, autor de diversos artigos e pesquisas sobre educação, sexualidade e relações de gênero. Fernando, vamos começar essa entrevista com um tema considerado polêmico. Em um dos seus artigos que abordam as questões que envolvem sexualidade e masculinidade, você diz que a mídia insiste em desenhar um modelo único para trajetórias masculinas. Que modelo é esse? Eu acho assim que hoje em dia, mesmo com a diversidade toda de trajetórias masculinas, a gente tem um empoderamento, uma masculinidade que eu chamo de hegemônica, que é uma expressão que outros autores usam, que é o modelo, assim, o sujeito ser heterossexual, ser branco, ser sempre jovem, ter algum recorde esportivo mais ou menos recente, assim, né? Ser magro, ser sarado, ter uma namorada bonita, mas que não seja mais inteligente do que ele, que não receba mais salário do que ele, né? Ter uma profissão e uma moradia urbanas, assim, o jovem rural não está muito na moda sobre esse aspecto. E eu acho, então, que mesmo com a diversidade das trajetórias masculinas, na escola tem ainda um claro privilégio sobre esse modelo que eu chamo de masculinidade hegemônica. Ele é aquilo que as professoras, em geral, o magistério é composto de professoras, olha ainda como a melhor trajetória para um menino. Então, assim que se afasta, a gente percebe isso, porque assim que algum atributo se afasta, por exemplo, o menino tem tudo isso, mas ele começa a gostar de desenhar e quer fazer artes e belas artes, então ele já cai um degrau na consideração. Já vai ter logo uma professora para dizer, não, vai fazer engenharia, minha filha. O menino tem tudo isso, mas ele não gosta de futebol, né? Ou ele não quer namorar, ou alguma outra coisa, entende? Assim, ou ele fica gordo, então ele já cai. Então, assim, eu acho que mesmo com essa diversidade tão alardeada, que o Brasil gosta muito de se vender como um país da diversidade, a gente tem mecanismos dentro da escola, que é o que nos interessa, né, que reforçam aquilo que a mídia e a sociedade coloca, quando eu acho que a escola podia ser um ambiente mais acolhedor, ainda mais que as crianças estão em fase de formação, para poder mostrar que há muitas possibilidades de trajetórias masculinas, como há também muitas possibilidades, igualmente, de trajetórias femininas, né? Mas assim, o meu tema de pesquisa, eu me envolvo mais em perceber as trajetórias de meninos, né, masculinas, meninos, rapazes, homens, né? Agora, de que maneira esse modelo afeta a quem não vive dentro desse padrão que você acabou de apontar? As pesquisas, o que elas mostram é que, por vezes, questões como ser mais afeminado, a menina ser, por exemplo, mais masculinizada, ela não é mais um problema apenas sexual, ela começa a ter sucessivos entraves no chamado desempenho escolar, inclusive com algumas pesquisas mostrando a questão da evasão. Por que saiu da escola? Ah, porque eu não me sentia bem, entende? Eu cansei de que os outros gozavam de mim, entende? O menino mais gordo, assim, na aula de educação física, o professor parece que faz de propósito, assim, no sentido, assim, eu sou sempre humilhado na aula de educação física, né? Então, assim, a gente tem uma série de mecanismos que acabam por produzir ou de uma diminuição no rendimento escolar, o que já é problemático, ou uma evasão, a expulsão daquele aluno, o que é mais problemático ainda, porque o espaço público é o espaço que tem que contemplar a diversidade e, ao mesmo tempo, no caso da escola, o nosso compromisso é que todo mundo aprenda, né? E aprenda o melhor possível. Então, às vezes, o menino, por exemplo, que é mais afeminado, ele ficou os 9 anos na escola, mas as hostilidades sucessivas, não ter feito amigos, uma série de coisas, lhe deram um desempenho escolar muito baixo. Isso é ruim, isso marca para uma vida inteira, em termos de oportunidades, possibilidades de vida, etc. e tal, né? Um outro ponto que chama a atenção nos seus artigos é que você procura debater a ideia de heteronormatividade, que seria uma certa tendência da sociedade a tentar impor, né, alguns dos padrões de vida dos heterossexuais aos homens e mulheres não heterossexuais. Como é que se dá esse padrão? Por exemplo, tu vai ter uma classe de educação infantil em que a criança está lá com 4, 5 anos ainda, assim, ainda não entrou na escola, digamos, de 6 anos em diante.
E o menino, ele, numa certa dança, numa certa música, ele faz par com outro menino, porque o número de alunos e meninas não é ímpar, né? Isso aí já faz uma censura sobre ele, coisas que se referem aos desempenhos esperados, né, de heterossexualidade. Eles já são lidos imediatamente como um desvio complicado, né? A outra coisa é que dentro do kit completo da heterossexualidade não é apenas um homem gostar de uma mulher sexualmente falando, afetivamente falando, uma mulher gostar de um homem, não é apenas isso. Vem um kit completo que envolve família, monogamia, que envolve adoção de filhos, que envolve a constituição desse núcleo chamado permanente, que hoje em dia no Brasil é cada vez menos permanente, mas em todo caso, né? Então aí tem uma outra pressão também nesse sentido, assim, que aí se estabelece, bom, uma vez então que o menino é gay na sala de aula, tá bom, então ele é, mas então se espera dele um comportamento assim, talvez como uma menina, bem discreto, entende? Ele pode ser assim, né? Mas ele tem que ser bem discreto, né? Então vão se impondo sucessivas sanções. Uma questão mais complicada também, que eu reconheço como complicada, é assim, se uma escola permite certas manifestações de afeto no namoro entre meninos e meninas, como nós vamos fazer no namoro entre duas meninas ou dois meninos? Tema já tematizado até em novelas e tudo mais, né? Eu reconheço que são questões difíceis de se trabalhar, mas eu volto para a minha questão básica de que a escola é um espaço público. Não é o lugar que pode se fazer qualquer coisa, mas tu não pode criar regras discricionárias, entende? Se na hora do recreio, a escola estabeleceu, namoro na sala de aula não pode. Eu acho que não pode mesmo. Quem namora tem que sentar, a professora tem que separar, tá? O João e a Maria que namoram tem que ficar um em cada canto da sala de aula. Não, na hora da sala de aula tem outra dimensão. Mas a gente combinou que nos 20 minutos de recreio, gente, é 20 minutos, entende? Não tem escola que faça nem meia hora de recreio. Pode namorar, tá? E aí pode namorar quem, entende? Assim, é admitido um gesto de afeto entre um menino e um outro menino, uma menina e uma outra menina. Aí se levanta uma gritaria das igrejas e das coisas querendo regrar o espaço da escola pela mesma régua que eu uso na minha casa e que eu uso dentro da igreja. Eu sou contra isso. Por quê? Porque a escola é um espaço público. É também essa questão do nosso pânico de que uma menina começou a sentar do lado da outra e ajeitou o cabelinho dela. Nossa, ali tem duas lésbicas. Eu prefiro devagar, menos, eu digo. Não é tanto assim, eu não acho que seja assim. Agora, Fernando, esse processo que você acabou de descrever pode fazer supor que para ser incluído na sociedade, um homossexual, por exemplo, teria que passar por um processo de normalização? Ou seja, aquela velha frase, ele é gay, mas é discreto? Um dos meus temas de pesquisa hoje em dia é que a existência de uma heteronormatividade, que essa palavra eu acho boa, assim, que é a questão de fazer com que os padrões heterossexuais tenham que ser vigentes para todos, né? Ela se estabelece no ambiente gay, aqui pegando o ambiente homossexual masculino, né? E ela gera uma coisa que eu chamo, outros autores também, de uma homonorma. Então, se tu olhar a mídia e mesmo parte do movimento social, ela investe na figura de um gay jovem, branco ou quase branco, entende? Assim, ó, com uma outra relação estável com uma pessoa da mesma idade, né? Assim, ó, que são discretos, que têm uma certa aparência viril, né? Seja porque passam o tempo todo na academia, então ficam com aqueles corpos e tudo mais, né? As meninas lésbicas também, assim, tem um modelo de ser lésbica, assim, é uma mulher de sucesso, ela é discreta, assim, num restaurante poucas pessoas perceberão que ali temos duas mulheres lésbicas. Todas as expansões afetivas se fazem dentro de quatro paredes, assim. E eu acho que isso também conduz a um estreitamento das experimentações. Então, a gente sofre hoje em dia, no terreno das homossexualidades, para colocar no plural, a existência de uma homonorma, que eu acho bastante complicada num país que tem diferença de raça, credo, de geração, de níveis culturais e região, né? E que teria muitos modos diferentes também de viver as homossexualidades. A gente estreita o campo, né, para um modelito único, né? Você atua na formação de professores e as pesquisas mostram que falar de sexualidade, especialmente de homossexualidades, como você acabou de pontuar, ainda é algo bastante delicado para a grande maioria dos educadores brasileiros. A gente está falando de Brasil como um todo, né?
por quê? Eu acho assim, ó, em primeiro lugar, os professores e as professoras no geral, eles são tributários da mesma moralidade que tem a sociedade. Assim, a formação de ser um professor, uma professora, ela agora, nos últimos anos, é que incorporou algumas discussões um pouco mais sérias dos temas da sexualidade, mas ela é muito pequena ainda. O professor sai formado, professor de matemática, entende? Depois ele vai ver que dentro da escola tem um monte de questões ligadas à sexualidade, raça, gênero, religião, etc. e tal. Então agora é que a gente tem uma formação que começa a ficar mais adequada para isso, né? Nos últimos anos, professores e professoras do ensino fundamental, os primeiros 9 anos, têm procurado em massa formação sobre isso, seja à distância, nas universidades. Aqui a gente não dá conta de gente. As pessoas querem se qualificar, elas percebem que o negócio está muito complicado, elas percebem que o menino é hostilizado em casa, na igreja e tudo mais, e é na escola que ele quer discutir sexualidade. Tem relatos, por exemplo, de escolas que eu acompanho, onde a menina engravida de um menino, a gravidez adolescente, e o primeiro lugar que ela conta é na escola para a professora. Já imaginou a responsabilidade? Entendeu? Eu sou o professor de português daquela aluna. Aí ela vem no final da aula e conta para mim e não contou para ninguém ainda, sabe assim? Então isso significa que a escola também, com todos os problemas, ela é vista pelo alunado como um lugar adequado para isso. Com todos os problemas, eu sou otimista com relação a isso. Eu acho que no futuro a gente vai ter cada vez mais na escola um bom espaço, mas a gente tem muito que andar nisso, né? Agora, há uma fase na vida dos estudantes, principalmente dos adolescentes, em que a transformação do corpo, desses corpos, é muito acentuada. É nesse momento também que há intensos questionamentos sobre identidade e, é claro, sobre sexualidade. Eu já ouvi de muitos professores que falar sobre essas questões exige algo que eles muitas vezes não tiveram, né, que é a formação. O que você diria para esses professores? Eu acho que uma coisa muito difícil, vou ser bem sincero, difícil para todos, família, escola também, é como lidar com essa coisa das possibilidades eróticas do corpo que acontecem numa fase da vida e depois, enfim, depois a pessoa ela vai sabendo lidar com isso, né? Então a professora bota o pé na sala de aula, elas gostam muito de usar, as professoras, uma expressão que eu gosto que é assim, ó. O problema é que tem umas gurias que já despertaram para a sexualidade. Elas dizem só despertaram, a gente já entende despertaram para quê, né? Porque a sexualidade tem isso, é que nem a Bela Adormecida. Alguém vem com a varinha ou com o beijo, né? Desperta aquele fogaréu que está lá dentro e que a outra não sabia que ela tinha e que daqui a pouco ela tem que lidar. Então, eu acho isso um desafio, entende? Se tu diz uma certa palavra na sala de aula, às vezes tem alunos que não entendem, né? A coisa da sexualidade, porque para eles ela não se colocou ainda. Então, tem todas essas dificuldades. E a segunda dificuldade, eu volto a dizer, é que as famílias têm um regramento para isso. Existe uma tentativa de que na escola as coisas aconteçam como a família gostaria. Mas acontece que na escola convivem famílias muito diversas, então necessariamente vai dar atravessamentos, né? E a outra questão, como que a gente já havia colocado antes, que é muito difícil, é que os caminhos pelos quais cada um vai desenvolver a sexualidade, nos últimos anos, no mundo inteiro e no Brasil em particular, eles são cada vez mais diversos. Há 50 anos atrás, aqui no Instituto de Educação, todas as moças queriam casar, todas começavam a menstruar no mesmo dia, todas casavam na mesma data, todas eram católicas, todas eram brancas, todas eram de classe média. Agora tu entra numa escola, tem muitas compreensões disso, entende? Assim, ó, uma menina quer casar mais tarde, mas do lado dela está sentada uma outra cuja mãe teve ela quando tinha 17, 18 anos. Então, assim, ó, a escola tem, é claro, dificuldade de lidar com isso, porque essa diversidade está lá presente. Mas eu acho que esse volto a dizer, um desafio do espaço público, né? Tu tens os teus valores, mas aqui na sala de aula tu vais conviver com colegas que têm outros. Tu não é obrigado a ter os valores deles. Tu tem que respeitá-los e eles vão te respeitar, né? Fernando, muito obrigada por essa entrevista. Foi um prazer conversar com você para esse programa do Salto para o Futuro. Não, eu é que agradeço. Esse assunto é, de fato, fundamental para os professores e professoras.
E assim a gente se despede do programa de hoje. Acompanhe agora o que é destaque na edição de amanhã do Salto para o Futuro. Genética, escolha, opção. Veja o que é mito e o que é consenso em relação à orientação sexual. Quais os desafios para que a diversidade sexual seja reconhecida no espaço escolar? Em Porto Alegre, conheça o projeto de uma escola em que o respeito à diversidade sexual faz parte do cotidiano de alunos e professores. Uma iniciativa que recebeu prêmios. Em Niterói, no Rio de Janeiro, conheça o Colégio Estadual Maria Pereira das Neves e acompanhe uma atividade que discute os papéis de homens e mulheres na sociedade. No Cefet de Divinópolis, em Minas Gerais, jovens discutem a homofobia no espaço escolar. E no terceiro bloco, veja uma entrevista com o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Marco Aurélio Máximo Prado. Então, também é importante que, nesse processo de formação de professores, você tenha um conteúdo teórico, histórico sobre essas temáticas, mas que você dê a possibilidade das pessoas, quer dizer, conviverem com aquilo que a gente poderia chamar uma certa expressão cultural LGBT. E isso é muito importante. A edição do Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Amanhã a gente espera por você. Aqui na TV Escola. O canal da educação. Tchau. Tchau.